Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Gonçalves, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica. Antes do estudo de hoje, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos, deixe seu like, é importante para que nós venhamos crescer e o vídeo seja divulgado para outras pessoas. Comente aquilo que você aprendeu até aqui ou alguma dúvida que não foi tirada nesse estudo e compartilhe com seus amigos, pessoas que você entende que seria muito bom crescermos juntos no Evangelho, tá bom? Antes do estudo propriamente dito, eu vou deixar passando aqui um vídeo do curso Legado, um curso que eu me formei, é muito importante, é um curso de aprofundamento bíblico. Então não vou falar muita coisa não, vou deixar o vídeo rodando, depois tem a vinheta e nós vamos para o estudo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como cristão, será que você conhece bem a palavra de Deus? Manuseia corretamente a Bíblia? Tem crescido na fé? Se você tem interesse em se aprofundar no conhecimento bíblico, o curso Legado é uma excelente oportunidade. As aulas ocorrem mensalmente aos sábados, das 8h30 às 17 horas, e são ministradas em Macaé e Cambuci. Quer estar conosco na próxima turma? Então corra e faça já sua inscrição, seja no stand após o culto ou pelo site www.cursolegado.com.br. Curso Legado, a palavra de Deus levada a sério. Vamos lá. Semana passada nós iniciamos o estudo intitulado como Novo Rei, Mesma História, o Início. Hoje damos sequência no estudo, Novo Rei, Mesma História, Fim. Então nós percebemos que, apesar da mudança de rei, a história se repetiu. E nós podemos observar aqui então que Belsazar, ele viveu ao seu próprio prazer. E agora nós vamos ver que a história de fato se repete não só no início, mas também no fim. E nós vamos estudar isso no capítulo 5, versículos 18 a 31. Vou ler na minha versão NVI e a gente vai dar sequência ao nosso estudo, ok? Diz assim na minha versão: Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade, devido à alta posição que Deus lhe concedeu. Homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto de seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois. E o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem ele quer. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi dita: Mene, Mene, Tekel, Parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço,
e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos babilônios, foi morto, e Dário, o medo, apoderou-se do reino, com a idade de 62 anos. Oremos. Pai, graças te damos por mais um dia de estudo. E pedimos a Ti que nos conduza a um aprendizado claro da Tua palavra, que possamos aplicar de fato em nossas vidas. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Semana passada, Belsazar, ele viu essas mãos escrevendo alguma coisa que lhe deixou aterrorizado, e ele chamou então Daniel. E nós podemos ver nessa passagem de hoje algumas divisões como de costume. A primeira divisão, nos versículos 18 a 21, nós temos Daniel trazendo as lembranças a Belsazar. Então ele lembra ao rei atual o que aconteceu com seu antecessor. E o final, exatamente pelo que ele fez, o final não foi muito bom. Através da sua desobediência, ele teve um final como? Perdeu o seu reinado. E aí ele fala exatamente isso, olha, aconteceu tudo isso aqui. Olha só, o próprio Nabucodonosor, ele ainda se rendeu a Deus no final. Ele entendeu que Deus é soberano, mas ele perdeu seu reinado por causa da sua desobediência. Então Daniel lembra isso a Belsazar. E Daniel, antes de propriamente apresentar o significado do sonho, ele apresenta os dias atuais, ou seja, ele fala, Belsazar, olha só, estou te lembrando essa história do que aconteceu com o seu antecessor, mas agora eu quero te mostrar exatamente o que está acontecendo. Você, apesar de saber de tudo isso, então nos versículos 22 a 24, ele fala dos dias atuais. Apesar de você saber de tudo isso, você segue um caminho totalmente desvirtuoso, totalmente o contrário das ordens de Deus, vivendo ao seu bel prazer. Ou seja, você sabe da história e mesmo assim você segue um caminho totalmente contrário das ordens de Deus. Então, pense nisso. Agora nós vamos para a sentença, que está mais diretamente ligado aos versículos 25 a 31, que diz assim, vamos ler somente essa parte para a gente focar mais naquilo que significa o sonho, tá bom? Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Ou seja, o que está escrito, agora Daniel ele vai dizer o que significa esta escrita. Este é o significado dessas palavras. Mene, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Ou seja, nós temos mais uma vez, então, o início de um reinado e o fim do reinado. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta, ou seja, Deus pesou na balança e sentiu falta, ou seja, ele estava totalmente desvirtuado dos caminhos de Deus. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Uma curiosidade aqui, medos e persas eram reinos contemporâneos, que dominavam também aquela região, já estavam iniciando alguns domínios, e nesse momento a palavra é que Deus deixaria o reino dividido e entregue aos medos e persas. Posteriormente, os persas dominaram os medos, mas nesse momento contemporâneo, esse reino seria dividido entre esses dois poderes. E aí, Daniel, ele explica isso aí, olha, você já foi informado, você sabe a história, você viveu ao contrário, e agora você sabe que haverá divisão no seu reino, você irá perder, ou seja, a história se repete. Por causa da desobediência, Deus o põe no reinado, mas também lhe tira do reinado. Com base nisso, nós temos as 3 aplicações. A primeira, aprenda com os erros. Olha só, os erros do passado, eles servem justamente para isso, para que a gente venha a observar e venha a corrigi-los, sejam erros nossos ou sejam erros de outros. Nós temos o exemplo de Belsazar, que viu o erro de Nabucodonosor em fugir dos caminhos do Senhor, e ele não aprendeu com os erros. Ele se manteve, ou seja, ainda pior, porque Nabucodonosor, ele ainda, um momento, reconheceu o senhorio de Deus. Belsazar, pelo contrário, viveu ao seu bel prazer. Então, aprenda com os erros, sejam nossos, sejam do próximo. Os erros são para que a gente possa levar aprendizado e não cometê-los novamente, mas viver diferente. Segunda aplicação, ande corretamente. Nossas atitudes devem ser de forma que agradem a Deus.
independente do passado, principalmente se eles forem tortos. Se nosso passado for tortuoso, ainda mais devemos viver para agradar a Deus. Então, quando nós vivemos, devemos viver corretamente, andar de forma correta, de uma forma que eu agrade a Deus, de uma forma que Deus possa enxergar em mim e encontrar um bom servo. Terceira e última aplicação, busque ao Senhor. Somente Ele pode transformar a minha maneira de viver, para que eu aprenda com os erros e para que eu ande de forma correta. Então nós vamos para a grande ideia que fica da seguinte forma: na busca pelo Senhor, passo a andar corretamente, aprendendo e corrigindo os meus erros. Vou repetir. Na busca pelo Senhor, passo a andar corretamente, aprendendo e corrigindo os meus erros. Que os irmãos fiquem com Deus e até nosso próximo encontro.